Quando a gente pensa em lúpulo, a primeira coisa que vem na cabeça, claro, é cerveja, né? Mas e se eu disser que essa planta é muito, mas muito mais do que só um ingrediente para bebida? A gente vai descobrir um lado do lúpulo que, olha, quase ninguém conhece. E essa pergunta aqui, ela não é só para causar impacto, não. Ela está no centro de várias pesquisas incríveis que estão mostrando um potencial terapêutico escondido no lúpulo. E a resposta? A resposta pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga essa planta. Então, vamos começar com a primeira grande descoberta, que é assim, de cair o queixo. Estamos falando de uma conexão entre o lúpulo e um dos maiores desafios da medicina hoje, a doença de Alzheimer. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número. Só aqui no Brasil, a estimativa é de 1.200.000 pessoas vivendo com alguma forma de demência. É muita, muita gente. E isso só reforça o quanto é urgente encontrar novas formas de prevenção, né? Pois é, e é exatamente aqui que a ciência entra em campo. Um pessoal lá da Universidade de Milano Bicocca, na Itália, resolveu olhar bem de perto para os extratos da flor do lúpulo. E o que eles acharam? Uma capacidade impressionante de proteger as nossas células cerebrais. Tá, mas como isso funciona na prática? O mais legal é que o lúpulo age, em 3 frentes de batalha. Primeiro, ele impede que umas proteínas bem chatas, as beta-amiloide, se juntem. Pensa nelas como um lixo tóxico que se acumula no cérebro com Alzheimer. O lúpulo barra essa sujeira. Segundo, ele tem um efeito antioxidante poderoso, que é como se fosse um escudo protegendo as células. E terceiro, e isso é genial, ele ativa uma coisa chamada autofagia. É basicamente o sistema de limpeza da própria célula, sabe? Tipo uma faxina interna que joga fora o que não presta e mantém tudo em ordem. Ok, então vimos essa proteção para o cérebro. Mas não para por aí. Vamos mudar um pouco o foco agora para uma outra propriedade do lúpulo, que talvez seja até mais conhecida, mas que também é super complexa: o seu efeito calmante. Para entender isso melhor, os cientistas fizeram um experimento em 2023. Eles pegaram ratos de laboratório e induziram neles comportamentos parecidos com ansiedade e depressão. Depois, deram um extrato de lúpulo para esses bichinhos para ver qual era a reação. Será que a planta conseguia reverter o quadro? E a resposta parece que foi sim. Dá uma olhada aqui. Basicamente, essas barras mais altas mostram os ratos mais agitados, um sinal de ansiedade nesse tipo de teste. Agora, olha as barras da direita. São dos grupos que receberam lúpulo, bem mais baixas, né? Isso é um baita indício de um efeito calmante, o que a gente chama de ansiolítico. Confirma o que muita gente já sabia por experiência própria. Tá, mas qual é a mágica por trás disso? A resposta está em uma coisa chamada receptores GABA. Imagina que o nosso cérebro tem um acelerador e um freio. Esses receptores GABA são o principal pedal de freio. Quando alguma coisa aperta esse freio, a atividade dos neurônios diminui. E aí vem a sensação de calma, de sonolência. E aqui vem o pulo do gato. O lúpulo tem um composto chamado humolona. E o que a humolona faz? Ela vai lá e aperta justamente esse pedal de freio, os receptores GABA. Os estudos mostraram que ela não só aperta, como deixa o freio mais forte, mais potente. O resultado direto disso? Um sono de maior duração. Simples assim. E quando a gente acha que acabou, o lúpulo ainda tem mais uma carta na manga. Se não bastasse a humulona, tem outro composto com um nome um pouquinho mais complicado, o xanthomol. E esse cara é um protetor celular de primeira. Olha que interessante. Estudos focados em AVC isquêmico, aquele que acontece quando falta sangue numa parte do cérebro, mostraram o poder do xanthomol. Ele também trabalha em equipe, fazendo 3 coisas. Passo 1, ele diminui a inflamação. Passo 2, combate os radicais livres, que são umas moléculas bem bagunceiras que estragam nossas células. E o passo 3, ele simplesmente impede que as células do cérebro entrem em modo de autodestruição. Tudo isso junto ajuda a limitar o estrago de um AVC. E o mais legal é que o xanthomol não trabalha só no cérebro, não. As pesquisas mostram que ele é bom em reduzir a inflamação e o estresse oxidativo no corpo todo. Um exemplo bem prático e uau, veio de testes com animais diabéticos. O composto conseguiu acelerar a cicatrização de feridas, algo que para quem tem diabetes costuma ser um problema. Então, depois de ver tudo isso, fica claro, né? Uma nova perspectiva para o lúpulo está surgindo. Parece que ele está começando uma jornada que vai muito, mas muito além das cervejarias. Vamos recapitular rapidinho o que a gente viu. O extrato da flor de lúpulo, de forma geral, tem um potencial enorme na prevenção do Alzheimer.
A humulona é especialista do sono, agindo lá nos receptores GABA. E o xantumulo, esse é o protetor, o agente anti-inflamatório poderoso, especialmente contra danos de AVC. E com isso, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. A natureza, às vezes, esconde soluções geniais nas coisas mais simples do dia a dia. E quem sabe a resposta para alguns dos nossos maiores problemas de saúde não esteja num laboratório super moderno, mas sim crescendo num campo, quietinha, só esperando para ser redescoberta. Uma coisa certa, a jornada científica do lúpulo está só no começo.